amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que estejam com todos vocês. Nesta manhã, nós da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, damos as boas-vindas aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Também saudamos nossos amigos e irmãos que nos visitam nesta manhã. Hoje vamos estudar a lição de número 4, com o título A Construção do Templo Enfrentou Oposição. Esta lição está dentro do tema geral deste trimestre, que diz Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esteja neste momento com a sua revista, com a sua Bíblia e juntos, reúna a sua família, vamos estudar a palavra do Senhor. Quero te fazer um pedido também, que participe do nosso chat, compartilhe esse vídeo com seus parentes, amigos, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações. Vamos orar. Pai querido, nós queremos neste momento te louvar e te bendizer por grande oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta manhã, de estarmos juntos estudando a Tua Palavra para crescermos, ó Pai, em Ti. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada família que está reunida, cada irmão, cada irmã, os irmãos que nos visitam. Muito obrigado, ó Pai, pela presença de cada um nesta manhã. Amém. O título da nossa lição é a de número 4, fala da construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo da nossa lição está registrado no livro de Neemias, capítulo 4, e versículo 6, que diz: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, 11 a 13, versículos 15, 16, 21 a 24. Nossa Bíblia devocional Macshine, na página 29. Eu gostaria de te pedir nesse momento que você pegasse a sua revista. Se você não está com a revista, você pode abrir a sua Bíblia. Quem tem a nossa Bíblia devocional Macshine, a página 29. Aqueles que não têm, pode abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 4. Faça da sua casa neste momento, meu irmão, um lugar de adoração, um lugar de culto. Se concentre nessa aula, se concentre nesse estudo. Não deixe que nada desvie a sua atenção. Vamos neste momento cultuar ao Senhor através da Escola Bíblica Dominical. Esdras, capítulo 4. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitedrate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsarquitas, Tarpelitas, Afarsista, Arquevistas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais,
E então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi a cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se identifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e Sinsai o escrivão, e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Este é o texto base da nossa leitura em classe nesta manhã, Esdras capítulo 4. Irmãos, vamos iniciar o nosso estudo nesta lição. O profeta Jeremias havia profetizado que o cativeiro babilônico seria de 70 anos, e depois desse período, o Senhor traria de volta o seu povo para a sua terra. Esse fato está registrado no livro de Jeremias, no capítulo 25, e o versículo 12, na nossa Bíblia Devocional Macshine, página 815, que diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Jeremias profetiza que Deus retribuirá a Babilônia pelos seus atos cruéis e pecaminosos. A Babilônia foi vencida pelos medos e persas, sob o comando de Ciro, em aproximadamente no ano de 538 a.C. Deus permitiu o cativeiro, ele corrigiu o seu povo, mas não o abandonou. O propósito de Deus foi cumprido. Deus cumpriu a sua palavra. E no ano 538 a.C., como falamos, Ciro, o Grande, imperador da Pérsia, assinou o decreto autorizando o retorno do cativeiro dos judeus a Jerusalém para a reconstrução do templo, que estava completamente em ruínas. O propósito do retorno do cativeiro, autorizado por Ciro, era específico para a reconstrução do templo. E naquele momento foram nomeados líderes para conduzir aquele povo. Foram nomeados Zorobabel, o líder administrativo, e Jesua, o sacerdote, como líder espiritual, que foram responsáveis para conduzir a primeira leva dos judeus que retornaram da Babilônia. Cerca de 50.000 judeus foram despertados pelo Senhor e regressaram do cativeiro, conforme vimos nas aulas anteriores. Então, irmãos, após eles chegarem a Jerusalém, edificaram ali um altar e colocaram os alicerces do templo para iniciarem a reconstrução. Mas eles tiveram que enfrentar, como traz a nossa lição, a construção do templo enfrentou oposição. Eles tiveram que enfrentar alguns adversários, dentre eles os samaritanos, que nesse tempo eram uma raça mista, e em parte israelita, mas principalmente estrangeira, que haviam substituído, em certa medida, os habitantes antigos, depois que foram levados em cativeiro. Isso está registrado no livro de 2 Reis, no capítulo 17. Meus irmãos, todas as vezes que nós propormos no nosso coração fazermos a obra de Deus, fazermos a obra do Senhor, enfrentaremos forte oposição do inimigo. Por isso devemos resistir o inimigo com as armas espirituais. Em Tiago 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós.
Aprendemos com a palavra de Deus que nós devemos resistir ao inimigo, não importa a oposição. Eu sei que muitas vezes nos deparamos com certas oposições que ficamos esmorecidos, mas o Senhor nesta manhã, Ele nos adverte, Ele nos orienta, Ele nos fortalece, falando para que possamos resistir firmemente à oposição de Satanás. E nós vemos na nossa lição que os samaritanos, eles habitavam na terra de Israel, chamada por Esdras, de o povo da terra. Uniram rituais idólatras com adoração ao Senhor, Deus de Israel. Nós chamamos isso, irmãos, de sincretismo religioso, essa mistura. Eles diziam que eram judeus e que adoravam a Deus, mas não eram judeus, era uma raça mista e não adoravam unicamente ao Senhor. Eles se tornaram inimigos vorazes de Israel e da reconstrução do templo. Aqui, irmãos, nós somos alertados do perigo do sincretismo religioso, que é a união de crenças distintas. Nós devemos estar sempre alerta com essa mistura que muitas vezes nós vemos. E por fim, eles conseguiram até mesmo paralisar a obra de reconstrução do templo, conforme veremos no decorrer dessa nossa lição. O primeiro ponto que a nossa lição traz nesta manhã diz que os alicerces do templo são lançados. O altar estava restaurado, estava edificado, a adoração estava restaurada, a vida dos judeus, a vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro, seguiu o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento para iniciar a reedificação do templo. Esse foi um momento muito importante, porque os judeus puderam cultuar a Deus com suas ofertas, com seus sacrifícios, no altar que fora reconstruído após 50 anos. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Está registrado no livro de Esdras, capítulo 3, versículos 10 e 11, na nossa Bíblia Devocional Makshine, a página 26, que diz: quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas descendentes de Asaf fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Expressaram seus sentimentos com louvores e ações de graças. Entoaram cânticos ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo. Expressaram seus sentimentos com grande júbilo. Entoaram em duas vozes os Salmos 136. Parte dele diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Será que você consegue imaginar neste momento, né, o povo louvando ao Senhor em coro, em júbilo, com duas vozes? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças aos Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Glória a Deus, porque nesta manhã nós estamos reunidos, adorando, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor e podemos com júbilo, com alegria dizer: graças a Ti, Senhor. Graças a Ti, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esta grande festa se deu quando foram postos os alicerces para a reconstrução do templo. Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus por este júbilo, que nós, como já falei, possamos nesta manhã bendizer ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia! Glória a Deus! Como falamos no início da lição, a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Na história da igreja,
Deus sempre visita a sua igreja com despertamento, com avivamento. E Ele, como Senhor da obra, sempre restaura o seu povo. Na palavra de Deus, nós temos um evento registrado que comprova este despertamento no meio do povo de Deus. Em Atos, no capítulo 2, versículo 1 e 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio um som do céu, como um vento veemente e impetuoso, poderoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Glória a Deus pelo despertamento que o Senhor traz para o seu povo. Glória a Deus pelo despertamento que o Senhor trouxe ao seu povo. Deus mostrando que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da obra. E hoje, irmãos, não é diferente. Nós cremos que Deus deseja despertar a sua igreja, que é o seu povo escolhido aqui na terra. Devemos orar por um grande despertamento nesses dias também. Apesar dos ataques do inimigo, Deus deseja equipar o seu povo para estarmos preparados. O Espírito Santo quer salientar que Jesus quer edificar a sua igreja. Em Mateus, no capítulo 16 e versículo 18, nos diz que agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte, as portas do inferno, não conquistarão, não prevalecerão contra ela. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. A igreja de Deus é um grande mistério, que o homem natural não entende. Também em 1 Timóteo capítulo 3,15, nos diz a palavra de Deus, que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Glória a Deus pela sua igreja. Que grande mistério é a igreja de Deus, coluna da verdade e firmeza da verdade. Em Efésios ainda no capítulo 2 e versículo 2, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Ainda sobre a igreja de Deus, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que nos diz, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que você faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Somos exortados por Deus a prestarmos atenção no culto. Somos chamados por Deus para prestarmos atenção se estamos reverenciando a Ele, o Todo-Poderoso, de maneira correta, de maneira adequada. Somos chamados por Deus para reverenciá-lo com toda humildade e com toda reverência na casa do Senhor. Em Êxodo capítulo 3, versículo 5, o Senhor advertiu também a Moisés: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Porque a presença de Deus estava ali, naquele lugar, e quando Deus se faz presente, nós devemos reverenciá-lo. Aonde estamos reunidos, devemos prestar reverência. O Espírito Santo, ele quer gerar em nós o amor pela sua obra. O Espírito Santo, ele quer gerar em nós, sobretudo, a obediência à sua palavra. Nós estamos nesta manhã meditando, estudando essa lição maravilhosa através da palavra de Deus, que é aquela que nos orienta e nos capacita para a obra do Senhor. O Espírito Santo, ele quer habilitar, ele quer preparar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra da evangelização do mundo. Eu e você somos chamados. Marcos 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão
como igreja de Deus. O Espírito Santo deseja nos revestir com poder, com o seu poder, para testemunharmos com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. O Senhor tem chamado a mim e a você. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão como igreja de Deus. Que possamos nesta manhã ouvir a voz de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Você pode glorificar o Senhor nesta manhã, aí onde você está. Aí na sua casa é um lugar de reverência, de adoração ao Senhor também. Cultue a Ele. Dê júbilo ao Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Vamos passar para o segundo ponto da nossa lição, que diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o rei de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de pessoas, como nós já falamos no início, que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois dele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro da Síria. Está registrado no livro de 2 Reis, no capítulo 17 e versículo 23. Até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim Israel foi deportado de sua terra para a Síria. Então, os samaritanos, inimigos de Judá e de Benjamim, ao ouvir que Jerusalém era reconstruída e o templo restaurado, os samaritanos e os povos das redondezas perturbaram-se. Eles temiam que se permitisse que os judeus se estabelecesse em Jerusalém, representariam uma ameaça à sua segurança e ao seu poder. Então, nós vamos ver que isso está registrado no livro de Esdras, que nós lemos na leitura introdutória, no capítulo 4. Traiçoeiramente, eles pediram a Zorobabel e Jesua, os líderes administrativos e espiritual, que deixassem que eles ajudassem a reconstruir o templo, alegando que eles, como judeus, adoravam Deus verdadeiro. Fato que não era verdade. Eles praticavam o sincretismo religioso, como nós já vimos. Quando eles foram rejeitados, como naturalmente eles devem ter suposto que seriam, eles imediatamente começaram a atrapalhar os judeus de todas as formas possíveis. Então foi revelado que eles, os samaritanos, tinham a intenção de sabotar o projeto de reconstrução do templo ordenado por Deus. Nós vemos este fato está registrado no livro de Esdras, no capítulo 4, versículos 1 e 3 a 3. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esar-Adom, rei da Síria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Os líderes, Zorobabel e Jesua, tiveram posição firmes. Eles foram firmes de recusar se associar com os samaritanos, pois os israelitas deveriam viver separados da idolatria e do comprometimento com o mundo. Assim também nós devemos ter esse compromisso, de não nos associarmos com as coisas do mundo. Continuando no nosso ponto da nossa lição, então os samaritanos eles tentam frustrar a construção do templo. Esdras, no capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz:
Então, os habitantes da região tentaram desanimar, amedrontar o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, rei da Pérsia, subiu ao poder. Isso provocou um atraso, de aproximadamente 15 anos na obra de reconstrução do templo. Como resultado, o povo ocupou-se de seus assuntos particulares, de seus assuntos pessoais, deixando as questões espirituais prioritárias em segundo plano. E hoje nós sabemos, irmãos, que não é muito diferente. Muitos tentam atrapalhar o desenvolvimento da obra de Deus, da igreja de Deus, querendo destruir, querendo atrapalhar, querendo trazer confusão, pessoas que até mesmo se dizem amigos, se levantam dizendo ser amigos do Evangelho, que até participam do culto conosco, com objetivos negativos e prejudiciais em relação à obra de Deus, se infiltrando no meio do povo, se infiltrando até mesmo no nosso meio. Mas conforme nos afirma a palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Judas, no versículo 4, ele nos alertou sobre isso na sua carta também, que diz: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Judas alertando a igreja do perigo dos falsos mestres. Nós também somos alertados, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, que comunhão pode ter luz com trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? A luz e as trevas, elas não caminham juntas. Isso é notório, isso é claro para nós que estudamos e que estamos reverenciando a palavra de Deus. Precisamos do discernimento espiritual que vem de Deus para percebermos quando o adversário quer interferir na igreja de Deus. Eu sou igreja de Deus. Você, meu amado irmão, é igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra que nos reanima e nos fortifica. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, que foi dado pelo próprio Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Pertencemos a um povo especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fazemos parte de um povo nobre, nós fazemos parte de uma nobreza. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que sejamos luz neste mundo, que sejamos luz por onde quer que estejamos, seja dentro da casa de Deus, seja trabalhando na obra do Senhor, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja nos seus relacionamentos. Seja luz, brilhe aonde você estiver. Glória a Deus. E nós vamos ver que a palavra de Deus também fala em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Meus irmãos, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nesta manhã, o Senhor está falando conosco, assim como Ele falou comigo através desta lição maravilhosa. Eu creio que a palavra de Deus vai penetrar no seu coração e vai falar com você também. Que você ore, que você vigie, que você ore sem cessar. A palavra nos manda orai sem cessar. Vigiai, vigiai em todo o tempo, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Glória a Deus por essa lição abençoada, maravilhosa, e essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos reunidos para bendizermos ao Senhor. Aleluia. Continuando a nossa lição, irmãos, esses samaritanos, estamos falando agora dos samaritanos, eles não tomaram parte da obra, porque os líderes foram, foram firmes e não permitiram. Então, esses samaritanos ficaram de fora e conseguiram paralisar a obra por aproximadamente 15 anos. Imagine se a liderança tivesse permitido que esses samaritanos participassem da obra. Possivelmente seria uma destruição fatal. Em Esdras, no capítulo 4, versículos 6 a 9, nós lemos no texto base que várias cartas foram escritas ao rei da Pérsia, informando acusações suspeitas que estariam acontecendo em Jerusalém, exortando o rei a interromper o projeto de edificação do templo. E no versículo 24, nós vamos ver que a obra foi cessada. O que os samaritanos fizeram foi uma carta ao rei acusando os habitantes de Judá. Os samaritanos acusaram mesmo eles, acusaram os judeus. Os samaritanos fizeram o papel do diabo, fazendo acusação contra o povo do Senhor e conseguiram paralisar aquela obra. Nesta manhã também o Senhor fala conosco que nós devemos, nós já lemos lá em Tiago, devemos resistir o diabo, que ele fugirá de nós. Porque o papel do diabo, meus irmãos, como diz a palavra, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Glória a Deus. Que o Senhor, que nesta manhã nós venhamos resistir firmemente, através da palavra de Deus, as acusações do tentador contra a nossa vida. Aleluia. O terceiro ponto da nossa lição vai falar como se explica a falta de resistência dos judeus. Os judeus deviam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, uma pergunta que a lição traz sobre como se explica a falta de resistência dos judeus. Os judeus deviam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Os judeus deviam ter recorrido a Deus. Se a ordem tinha sido dada por uma autoridade superior, por que os judeus não reivindicaram? Mas mesmo assim, eles se acomodaram em meio às circunstâncias que aconteciam naquele momento, que era a paralisação. Mesmo assim, eles se acomodaram em meio às adversidades que surgiram para eles naquele instante. Então, a ordem de construir o templo tinha sido dada por Deus através do rei Ciro, a maior autoridade da época que assinara o decreto da construção do templo. Toda a história dos judeus ela é rica de exemplos como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a essa maldade dos inimigos dos judeus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Qual seria, na verdade, o motivo da falta de resistência dos judeus? Deus usou seus profetas naquele tempo
com uma palavra de repreensão, de exortação, de estímulo e até mesmo de encorajamento. Nós vamos ver registrado pelo profeta Ageu, no capítulo 1, os versículos 2, 4, 5 e 6. O versículo 2 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Deus estava irado com o povo de Israel, que diz, este povo, porque tinha abandonado a obra. No versículo 4, Ageu diz para esse povo, por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Alegando que o povo alegava que não era o tempo de Deus ainda. E o profeta Ageu estava denunciando. Eles estavam investindo tudo em suas próprias casas, enquanto o templo de Deus permanecia em ruínas. No versículo 5, Ageu diz, vejam o que tem acontecido com vocês. Versículo 6, plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se e não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Deus reteve a bênção, e com isso os judeus atraíram sobre si muitas dificuldades. Houve um período de seca, e quando conseguiam produzir, não era o suficiente para o seu próprio sustento. Então, o motivo da falta de resistência dos judeus, nós podemos dizer que era de ordem espiritual. Eles tinham lançado os alicerces e talvez os tivessem levado avante até certo grau, antes de serem forçados a parar o trabalho. Demonstrando falta de interesse, apatia espiritual, falta de forças, desânimo, cuidado somente com os projetos particulares, um conformismo, uma inércia, uma paralisia espiritual. Esse desânimo espiritual também pode ocorrer nos nossos dias. Se esmorecermos na obra do Senhor, certamente a apatia espiritual vai nos dominar. E hoje Deus ele tem seus meios para falar com o seu povo, que é através da palavra de Deus. Por intermédio dos nossos líderes, dos nossos pastores, Deus trabalha através da palavra pregada. Deus trabalha no meio do seu povo, chamando para a gente alertar, para nós nos alertarmos e ouvirmos a voz de Deus. Outra coisa que observamos é que quando não priorizamos o Senhor, as outras coisas não nos são acrescentadas, conforme diz a palavra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes sofremos reveses em algumas áreas de nossa vida, que Deus permite o insucesso para que retornemos o caminho da sua vontade, para que retornemos ao caminho da sua vontade. A palavra de Deus, ela nos revigora. A palavra de Deus, ela nos anima. A palavra de Deus, ela nos reanima. A palavra de Deus, ela renova as nossas forças. Que a palavra de Deus nesta manhã te fortaleça. Que a palavra de Deus nesta manhã te erga. Que a palavra de Deus te dê ânimo nesta manhã. E que a palavra de Deus te dê graça para vencer as adversidades da vida. Está registrado nesta palavra poderosa, em Hebreus 4, capítulo 4, no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quanta autoridade dessa que é a infalível, quanta autoridade dessa que é a inerrante e infalível palavra de Deus. Ainda nos Salmos, capítulo de número 19, versos 7 a 9, diz sobre a palavra de Deus: a lei do Senhor é perfeita,
e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Nesses salmos, nós vemos os nomes que a palavra de Deus tem. Ela é a lei, ela é o testemunho, elas são os preceitos, ela é o mandamento, ela é o temor, nela tem os juízos. E essa palavra que tem autoridade para com as nossas vidas. Nesses salmos, nós também encontramos características específicas da palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é fiel, aleluia, ela é reta, ela é pura, ela é limpa, ela é verdadeira e ela é justa. Glória a Deus pelas características específicas da palavra de Deus. Ainda nesse salmo, nós também podemos tirar muitas bênçãos, promessas para as nossas vidas. Ela refrigera a alma. A palavra de Deus, ela refrigera a alma. Ela dá sabedoria aos simples. Ela alegra o coração. Ela ilumina os olhos. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus, porque nós temos acesso a essa palavra. Quanta graça, quanta misericórdia nós temos à nossa disposição através da palavra de Deus. E somos incentivados, aqui em nossa igreja, somos incentivados a nos deleitarmos, a meditarmos todos os dias nessa palavra. Glória a Deus, porque Ele, através da sua igreja, Ele fala com o seu povo. Glória a Deus. Vamos passar agora, irmãos, no próximo tópico, o tópico ponto 4, né, da nossa lição, que diz a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus, a alegria dos samaritanos e o desânimo dos judeus. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo sabia que Deus estava sempre os ajudando. Mas agora, onde estaria Deus? Muitos de nós também, em meio às adversidades, diante das dificuldades, nós questionamos, nós murmuramos. Onde está Deus? Meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo conosco? Deus permite o sofrimento para provar a nossa fé e, às vezes, para corrigir a nossa rota. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem e nós devemos crer que todas as coisas cooperam para o bem. Não questione na sua dificuldade. Eu sei que é difícil, nós sabemos que é muito difícil nós não questionarmos, nós não murmurarmos, mas nesta manhã o Senhor tem nos alertado. Não que vamos questionar ao Senhor, vamos adorar. O Senhor tem querido falar conosco, né? O Senhor tem nos alertado para que possamos crer nele, através da sua palavra, confiar que Ele é soberano em todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Certamente, os inimigos, né, do povo se regozijavam pelo impedimento daquela obra. É possível também que os judeus que tinham voltado para construir o templo se sentissem humilhados e até mesmo tristes, mas sabemos que seria por um pouco de tempo, pois o inimigo sempre será vencido pelo poder de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4,
nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ainda em Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos ensina, nos diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O desânimo é uma arma, é uma das armas, mais eficazes usadas por Satanás contra os cristãos. Lutemos contra o desânimo. Em nome de Jesus, lutemos contra o desânimo. Sabemos que nesse tempo que estamos atravessando de dificuldades, de enfermidades, noticiários ruins, e isso muitas vezes afeta o nosso coração, a nossa mente, e nos trazendo um certo desânimo em relação à casa de Deus, em relação à obra de Deus. Mas nesta manhã, o Senhor tem falado conosco que nós lutemos contra o desânimo. Sabemos que precisamos de um renovo, precisamos experimentar a transformação de Deus e renovar as nossas forças em Deus. Nesta manhã, o Senhor tem falado para nós nos erguermos, nos motivarmos, tirarmos todo o desânimo, e nós vamos concluir a nossa lição nesta manhã, dizendo que nós sabemos, que nós estamos vivendo nesse tempo realmente muito difícil e de fortes oposição do inimigo. Então nós devemos manter a nossa confiança em Deus. Nós não devemos manter a nossa esperança em Deus. Devemos manter a nossa fé em Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as diversidades, todas as circunstâncias, que sempre possamos estar firmados na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dará firmeza para prosperarmos em tudo que realizarmos. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, diz: filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Talvez você esteja enfrentando algumas dificuldades, talvez você esteja enfrentando algumas lutas, porém, irmão, não desanime. Não desanime, não olhe para os inimigos e não dê atenção às suas críticas, mas continue olhando firmemente para Jesus e seja um vencedor. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, nos diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, nos diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoar até os dias de Jesus Cristo. Que nesta manhã você seja reanimado, revigorado, e que toda oposição que queira se levantar contra a sua vida, que o inimigo tenta colocar para te impedir, para atrapalhar de servir ao Senhor com alegria, de estar na casa de Deus, de trabalhar na obra de Deus, toda oposição que levanta contra você, para trazer desânimo, vença em nome de Jesus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero te convidar nesta manhã para estarmos juntos neste momento, orando. Eu quero orar junto com você. Agora, neste momento, eu vou fazer um pedido para você. Pare o que você está fazendo. Eu sei que você está prestando atenção, está cultuando conosco, estudando. Eu gostaria de orar com você e orar por você nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Ó Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é fiel e verdadeira, que a Tua palavra é inspirada, ó Pai, para trazer graça e misericórdia para nossas vidas. Nesta manhã eu quero clamar a Ti em favor daqueles que estão juntamente conosco estudando a Tua palavra, aqueles que têm enfrentado lutas, dificuldades, oposição do inimigo, que eles possam se sentir revigorados, reanimados, fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus. Nesta manhã eu peço ao Senhor que envie uma bênção, Pai. Se tem alguém precisando de uma cura, de uma libertação, que o Senhor possa ir ao encontro desta pessoa, ó Pai, levando misericórdia, levando graça, levando, ó Pai, cura e libertação e ânimo, Senhor, para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão, por você ter ficado conosco até este momento. Mas agora nós vamos passar por um momento muito importante da nossa escola bíblica dominical, que é o momento de que nós vamos adorar o Senhor através das nossas ofertas. A oferta ela é um ato de adoração e de generosidade, feito com amor e gratidão a Deus. É uma oportunidade que o Senhor nos dá de ofertar para contribuir na casa do Senhor. A oferta ela é voluntária e é uma forma de expressarmos nosso compromisso com a obra de Deus. Então, neste momento, nós queremos te convidar, você pode ficar à vontade para contribuir com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Você pode ofertar de várias maneiras, né? Nós temos aí, pode ser através de transferência bancária, pode ser também pelo aplicativo do PicPay, ou até mesmo entregar em um de nossos cultos. Então, você fica à vontade para contribuir com aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça prosperar a sua casa, aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor também abra as portas, continue abençoando a todos. Mais uma vez eu quero orar juntamente com vocês. Pai, muito obrigado por esta aula, muito obrigado por esta lição, obrigado por aqueles que vão contribuir, aqueles que não puderam também, nós pedimos uma bênção para eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor em Cristo Jesus abençoe toda a sua família e nós convidamos você para no próximo domingo esteja conosco para cultuarmos ao Senhor através da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida. Amém.